na Bahia, agradecendo desde já a audiência. Teve candidato na concorrente que faltou, viu? O Paulo César faltou na 93. Novidade, José? Não. Tá lá, pessoal dizendo que perguntaria a ele, é coisa de estarrecer o que estão dizendo que perguntaram, mas não sei se ele teria resposta para aquelas perguntas com relação à CGU. São coisas que, de fato, procuraram esses órgãos controladores e é vergonhoso para Alagoinhas tudo aquilo. Viu? Agradecendo a audiência. Eu falo isso, José, porque muita gente falou, o Paulo César não vai para a Rádio 2 de Julho porque a Rádio 2 de Julho faz oposição a Paulo César. Isso não existe. E eu quero dizer isso de muito bom som, que a gente trata todos aqui da mesma maneira, todos que tiveram aqui, seja governo, seja oposição, a gente sempre tratou da mesma forma e não ia ser diferente, né, nesse momento. A gente fica muito triste, né, que o candidato Paulo César não tenha comparecido não só na entrevista aqui da Rádio 2 de Julho, mas também das nossas concorrentes. E eu fico até, Juscelio, de certa forma, me pondo no lugar daqueles, né, de que ele aceitou participar, porque fica a imagem, né, de que o pessoal facilitou ou não teve uma carga opinativa, né, tão grande que facilitou a ida do Paulo César, porque é visivelmente clara o posicionamento da candidatura Paulo César de não se expor a questionadores e a pessoas que realmente querem o aprofundamento das discussões. Então fica uma situação muito difícil não só para as emissoras que ele não compareceu, mas para que ele compareceu, né, as eleitas, digamos assim. Eu até acho, viu, Caio, que eu até acho, sendo eu, se meu nome tivesse na Berlinda, envolvido no meio de tanta desonestidade, tanta coisa que a cidade fala, quanto melhor a oportunidade que eu tenha em estar nos meios de comunicação para desmentir, para dizer que isso aí é tudo calúnia e tal, eu estaria. Podia ser em rádio inimiga, amiga, que o entrevistador fosse de qualquer tipo, eu queria ter a oportunidade de estar usando esse meio de comunicação para provar minha inocência. Se não vem, é porque eu acho que está admitindo tudo que a cidade está falando. A cidade não, né? O que a polícia está falando e a justiça já prendeu parte da quadrilha, né? Mas a gente agradece aí os ouvintes que estão acompanhando aqui a Rádio 2 de Julho pelo Facebook, né, na página da Rádio Web 2 de Julho, pela página do site News em Foco, também no Facebook, no YouTube, no canal da Rádio 2 de Julho, nos aplicativos Rádio 2 de Julho e Rádiosnet e também pelo site www.radio2dejulho.com. Os próprios ouvintes nossos, o Juscelio, que informaram sobre a falta aí do Paulo César lá na 93 FM, justamente para nos consolarem, né? Porque a gente pensava que ia ser os únicos escolhidos, né, ao não comparecimento das emissoras, né? Porque o Paulo César esteve lá na 95, na sexta passada, e faltou na 93, na Unirb, nas outras, nos demais debates. Mas a gente continua aqui com o candidato Marcos Reis do PP, agradecendo mais uma vez, Marcos, sua presença aqui. Obrigado. Na Rádio 2 de Julho. A gente espera que você esteja gostando do debate, da conversa. É um momento, inclusive idealizado, né, pelo já saudoso, mas grande Haroldo Aze, que foi um pedido dele da gente explorar ao máximo os candidatos e dar oportunidade aos candidatos para que possam, com riqueza de detalhes, né, detalhar as suas propostas para os mais variados temas de Alagoinhas. E desde já eu lhe parabenizo por estar aqui, né, fazendo isso aqui nessa bancada, né, de certa forma aceitando as nossas perguntas, nossos questionamentos de forma muito respeitosa. E não é estranho muitas vezes você ser interrompido, porque os entrevistadores aqui estão na condição do eleitor. Então muitas vezes eu não estou entendendo o que você está falando e eu às vezes interrompo qualquer um de nós três para que você tenha a oportunidade de esclarecer. Não tem tempo, não tem essa coisa de não, encerrou, acabou seu tempo, nada pior do que aquilo para um candidato. É terrível aqui. Então, você tem todo o tempo agora. Sempre que eu não estiver entendendo qualquer coisa, nós vamos lhe interromper para que você... Eu vou revelar uma coisa a vocês aqui, interessante. Eu sempre tive muita dificuldade de falar, até porque é uma gagueira, né? Então, quando eu ia fazer audiência, eu ia com o meu script pronto.
E o professor Jamil Calheiros fez um trabalho comigo espetacular. Ele praticamente tirou a minha gagueira. Ah, não sabia que ele tinha essa. Eu sou muito grato ao professor Jamil Calheiro. Quando ele começou a falar de uma possível candidatura minha a prefeito, eu me arrepiava de medo. Imagine um gago nervoso falando no rádio. Mas fica à vontade, vamos ao tema. Vamos lá, não se preocupe. Mas eu estou maravilhoso para o que era. Vamos lá, o tema agora é infraestrutura e mobilidade urbana, mantendo a tradição. José Gomes. Doutor Marcos, a atual administração falou aqui mesmo nesse programa sobre os problemas de infraestrutura do binário e culpou o gestor sobre a coxa de retalho, que é o mesmo. Ele não disse que isso acontece, claro, não é somente esse único fator, mas principalmente porque o sistema de drenagem que é utilizado na prática como sistema de esgotamento sanitário é feito com manilhas de cimento que são facilmente, com o decorrer dos meses, corroídos pelos produtos químicos dos detergentes usados na lavagem e limpeza diária da prataria doméstica dos imóveis. E até onde eu tenho conhecimento, o gestor atual não colocou sequer 1 metro de tubo próprio para esgoto de poliéster reforçado com fibra de vidro, ou PID, né, que é o polietileno de alta densidade, ou o próprio PVC, que é o mais simples, de cloreto de polivilina, né? Os dois primeiros com duração mínima de 50 anos. Se o senhor for prefeito, vai ter coragem de cobrar esgoto de quem usa a rede de drenagem pluvial como tal? Vai ficar remoendo que os problemas encontrados, quem deveria ter resolvido eram as administrações passadas, ou adotar medidas para resolvê-las? E de que maneira e concretamente, já que o senhor é advogado, como vai tratar a questão do fechamento de vias importantes, a exemplo do próprio binário lá, né, da Praça Rui Barbosa, para colocar brinquedos de particulares, criando desconforto para quem trafega nas imediações? E qual a sua atitude com aquela imoralidade chamada Bob's em uma praça em tese pública, porque agora já é meio privada? Gomes, eu sinceramente não tenho nenhum conhecimento técnico de infraestrutura, não sou engenheiro, sou advogado, mas eu espero, né, que dentro do meu corpo técnico da Secretaria de Infraestrutura, o meu secretário me dê alternativas para tomar essa posição. Eu não tenho medo de enfrentar situação nenhuma. Eu não tenho medo nem de enfrentar cara feia das coisas que eu digo e acho correta dizer e das coisas que eu penso. Então, eu não estou nem um pouco preocupado com o que possam pensar das atitudes que eu tome como gestor, contanto que essas atitudes sejam corretas. Eu não pretendo, de forma nenhuma, me tornar o cara que dá risada pela rua, que distribui cerveja. Eu não tenho essa intenção. Eu não carrego vaidade nenhuma comigo. E também não tenho medo nenhum de construir ou reconstruir ou acabar obras iniciadas por gestores passados. Porque o meu objetivo não é escrever meu nome numa obra e me eternizar em lugar nenhum. Eu tenho que me eternizar no seio da minha família e na lembrança dos meus amigos. Essa é a minha grande ambição na minha vida, né? Então, a atitude eu tomaria. Agora, cobrar indevidamente, eu não teria coragem disso. Agora, é necessário se ver a forma contratual com que foi feitas as concessões. Não se pode tirar direitos de uma pessoa, mesmo que haja erros de um gestor passado, do dia para a noite. Isso gera prejuízos terríveis. E prejuízos terríveis é uma coisa que nós não devemos... Você fala com relação ao Bob's? Ao Bob's. Sim. Se houver como desvincular o Bob's da Praça Rui Barbosa, não tenha dúvida que eu farei. Farei sem nenhum problema. Até porque não é correto. Não é correto você tirar da população o acesso a um equipamento público tão caro e que a população precisa tanto. É importante pensar
que o comerciante precisa trabalhar para ganhar dinheiro, dar emprego, é necessário pensar também. Mas de forma irregular eu não farei, de forma nenhuma intervenção que possa tirar direitos. Isso eu não vou fazer. Eu sei o que é ser perseguido, eu já fui perseguido de forma absurda por autoridades, por entender à época que o certo seria acompanhar um religioso que implantou vários assentamentos aqui na nossa região, e eu era o advogado dele, me honrou muito isso. E nós recebemos pressões, perseguições de toda a natureza. Né? Então, eu sou vacinado contra isso. Eu sou vacinado contra a pressão, eu sou vacinado contra perseguição. Eu sou vacinado de várias coisas e às vezes dizem que eu sou desassombrado. Eu sou meio um cara que começou a enfrentar a vida aos 15 anos. Ninguém precisa mostrar a vida não a ele, porque ele já conhece a vida. Então, com relação à alteração da rede, se ela não for viável, tem que se tirar. O princípio básico da prestação de serviço de uma entidade pública é levar o serviço com excelência. Se não puder levar o serviço com excelência, leve da melhor forma possível ao cidadão. Então, eu não teria nenhum tipo de restrição em fazer isso. Eu mudaria e apontaria o erro depois. Estendendo aí já para a mobilidade, já que o senhor falou que não vai para o governo com esse estilo de perseguição, eu já vou para a Zona Azul. Porque muitos dizem, nada, o ex-prefeito está falando isso, que vai tirar a Zona Azul. E a gente sabe que aqui a Zona Azul entrou em Lagoinhas por força de lei, Câmara de Vereador votou e tal. Não é um ato simples, a não ser que se torne o que o senhor está dizendo aí, vire perseguição. É preciso buscar uma forma, se de fato a comunidade não está aceitando, buscar uma forma disso acontecer. Mas a lei, eles recorrerão à justiça e com certeza lá terão amparo. Como é que o senhor vê essa história de candidatos que diz, se eleito, tiraria o Bob's da praça, tiraria o outro, porque se tornou uma prática essa coisa das praças terem inquilino? A JJ Seabra também já tem um bobeiro lá da mesma forma. E com relação à Zona Azul, o que é que o senhor pensa em... Diminuir a sua extensão é possível legalmente. Isso eu vou fazer sem pestanejar. Vou tirar. Abrir espaços na cidade para que outras áreas surjam e essas áreas não sendo cobradas. Exatamente. Ali na JJ Seabra, nós temos ali atrás da prefeitura um espaço ali que ele deve ser, inclusive, numa conversa que eu tive com você, Juscelio, você me falou de uma coisa, mas ali também cabe um estacionamento. E eu pretendo, em algumas áreas, levar esses recursos à central do abastecimento, porque eu digo desde o começo da minha aparição política, eu falo aparição política porque eu fui uma novidade, realmente novo, né, na política. E levar esses recursos para ser administrado pela central de abastecimento. E a depender da forma com que esteja o contrato da Zona Azul, eu tenho a opinião de que em alguns pontos do comércio ela é necessária. Ela é necessária até para que possa haver essa mobilidade nas lojas. Ali a pessoa passe um tempo, eu acho que o tempo e o valor também é caro, tem que se repensar isso, mas como eu disse antes, a redução é fato. Na minha gestão é fato, redução é fato. Escolas, hospitais, clínicas, é fato, a redução é fato. A forma de excluir totalmente, eu não vejo, né, pelo que eu li e mandei para um ex-professor meu para que ele desse uma olhada no contrato de concessão, excluir eu acho muito, mas muito difícil. Isso pode levar
o município a uma demanda que já começa perdida. Mas, doutor Marcos, com relação à Zona Azul, que se fala muito é da questão do equilíbrio do contrato, né, equilíbrio financeiro. Qualquer modificação pode ensejar um aperto aí da margem de lucro da empresa. Como é que o senhor vê essa questão aí de criar até uma demanda para o erário, né? Quem vai arcar com qualquer litígio na justiça, porventura ocorra favorável à empresa, nesse sentido, vai ser o erário. E eu citei, inclusive, Juscelio, em uma entrevista da CDL, inclusive o deputado José Hildo não gostou disso, mas eu citei o precatório, a questão do precatório ASA, que praticamente dobrou de valor por causa de uma ação do então prefeito José Hildo Ramos, que suspendeu o acordo firmado na época do prefeito João Oficina, e acabou na justiça, né, os herdeiros do Zé Aze, né, vencendo e conseguindo com juros e todos os direitos que detinha, né, a questão do valor dos precatórios. Nesse caso aí da Zona Azul, não poderia ocorrer algo parecido? Poderia. É por isso que a avaliação das condições contratuais e o cumprimento do contrato, ela tem que ser muito bem planejadas para poder você entrar com uma ação que exclua o contrato da relação do município. Tem que ser muito bem estruturada isso, para que não haja esse tipo. E eu entendo que quando se mexe, é o que eu venho dizendo, quando se mexe em direitos, você vai ter uma reação judicial. A reação judicial levou ao município a pagar o dobro, né? A família que se sentiu atingida e ela reagiu como qualquer cidadão reagiria, né? Tendo o seu patrimônio, né, dado por direito, passou a ser direito, então a reação é natural. Agora, faltou o quê? Equilíbrio, uma avaliação, planejamento na avaliação do que existia. Só para você ter ideia, o acordo feito por Oficina, com o seu Zé Aze, com a gestão Oficina, era em torno de 1.200.000. Nós, prefeitura, por essa ação louca do prefeito do PT, a Lagoinhas pagou quase 14 milhões de reais à família Aze, simplesmente pelo um ato de dizer, não vou pagar, e aí deu nisso aí. Quer dizer, esse equilíbrio que o senhor fala, até tem que vir, até da sua responsabilidade como advogado. Tenho que pedir perdão porque não foi o dobro, foi 14 vezes mais. Né? Teve prestação de 300 e poucos mil reais. Quer dizer, é um ato que eu até tinha muito... Eu achava que corrupção era só o dinheiro que a pessoa pegava do serviço público e botava no bolso. Eu acho que um ato desse, de um desperdício de dinheiro, também está próximo de corrupção. Quando eu faço um viaduto, tomo uma atitude de um viaduto, de gastar milhões de reais e que isso não resolve nada, é uma obra que... Então eu tenho que colocar isso também no lado de uma intenção corrupta, sei lá. Eu quero dizer a você, Juscelio, que o crime de corrupção e improbidade administrativa, ele não prescreve mais não. Enquanto existir a legislação que regule aquilo e puna aquilo, ele não acaba mais não. Ele agora é imprescritível. Então, a qualquer tempo, se pode restaurar, né, esse débito público. Então, quando eu falo avaliar, analisar, planejar a situação, é para que não aconteça isso. Às vezes a pessoa leva um problema político para dentro da sua administração e acha que tem que rebater a esse problema para fazer política, para que todo mundo entenda que deixou de pagar, mas o prejuízo que retorna, e é natural, eu ou qualquer um outro que tivesse sido afetado dessa forma, certamente estaria com a ação para restabelecer o meu direito, né, que ou adquirido ou de origem natural. Eu falo de origem natural, é quando você se estabelece no local e regula aquela sua posse ou sua condição, e aquilo ali legalmente passa a lhe pertencer, a exemplo do Instituto do Uso do Capião e outros institutos, né, possessórios que possam atrair para você a propriedade e o domínio
de um bem imóvel. Uma outra questão, Marcos, me permita falar sobre infraestrutura, é com relação às obras, principalmente da CAF, iniciadas nessa gestão e até na gestão passada, que ainda não foram concluídas, nas gestões passadas. Isso me preocupa muito, porque o governo entra, o outro sai, e às vezes não se dá continuidade às obras, justamente para não favorecer o antecessor. Aliás, antigamente tem aí como exemplo o ACM com Roberto Santos, né, aquela dualidade de não fazer o que tinha o nome de um, aquela coisa toda. E em Alagoinhas acontece muito isso. E Alagoinhas, infelizmente, perdeu muito tempo devido à descontinuidade de projetos estruturantes para a cidade, principalmente na área, né, de esgotamento sanitário e até de drenagem, tá, essa coisa toda. Eu lhe pergunto, no seu governo, né, como é que será tratada essa questão das obras iniciadas nessa gestão e as deixadas até na gestão anteriores que não foram cumpridas nessa gestão atual? Olha, não havendo impedimento judicial para que se faça ou reconstrua o que foi deixado, eu certamente, tendo esse recurso, farei. Eu não carrego comigo a vaidade de ter que construir aquilo que surgiu da minha cabeça, ou da cabeça dos meus assessores, como uma obra natural do meu governo. Não, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é levar à população aquilo que ela teria direito e não teve, ou aquilo que ela terá direito e não se está planejando para que tenha. Então, eu não teria dificuldade nenhuma de refazer essas obras, não teria dificuldade nenhuma de dar continuidade a qualquer programa, não somente da infraestrutura, qualquer programa que levasse benefício ao município, caberia a mim ou a qualquer outro gestor a dar continuidade àquele, mesmo que mais tarde alguém dissesse, não, ele deu continuidade àquilo que o político da minha preferência começou. Mas a preocupação minha não é essa. A minha preocupação é estar como gestor público, levando o benefício independente da sua origem. Deixa eu dar um exemplo mais próximo nosso. O caso do Silva Jardim ali, né? Na gestão passada, na gestão Paulo César, foi dada a obra como concluída, todos os recursos utilizados, inclusive verba federal, a CGU também está em cima, foi dada como conclusa, mas na realidade não foi concluída, foi feito puxadinho ali, não resolveu o problema do alagamento do Silva Jardim. O senhor, então, prefeito, caso venha a ser eleito, vai de novo fazer uma intervenção ali para ver se dessa vez consegue resolver o problema do Silva Jardim? A intervenção vai ser necessária. Agora tem que haver o consentimento judicial para que essa intervenção seja feita. E o município, se assim for gestor, ele tem que planejar aquela obra. Eu, sinceramente, como já disse antes, eu não sou engenheiro civil, eu não conheço, né, de como se faria aquela obra. Não vou sentar aqui, Juscelia é quem mais pode falar sobre isso, né, por ser o especialista, né, na área de construção civil e especialista em muitas outras coisas também. Então, a vontade de rever aquela obra, não tenha dúvida que eu tenho. Aquela obra torna Alagoinhas vítima de desperdício de dinheiro público, porque vale a pena relembrar. Quando o Joséildo assumiu, abandonando completamente um projeto de engenharia do empréstimo tomado pelo prefeito Judélio do Cura, tudo isso foi abandonado e foi colocado 3 manilhas de metro paralela, e ele, 6 meses depois de prefeito, lá armou um palanque e lá fez um discurso dizendo que ali estava resolvendo um dos 5 problemas crônicos de Alagoinha. Como o desnível do 2 de julho para o 15 de novembro é menos de 1 metro, claro, pessoas inadvertidamente colocam seus esgotos na rede de manilha, como o Gomes acabou de falar, manilha de cimento, e vai as bocas de lobo também, caindo areia ali. Como não tem um declínio muito agudo para que a força da água leve aquela areia, viraram as 3 manilhas 3 linguiças de areia.
estão lá, socada de areia, todas as três, não funciona, e o dinheiro gasto naquela época como a solução um dos 5 problemas crônicos de Alagoinhas, não foi a lugar nenhum. Veio o Paulo César e fez de forma diferente. Fez uma obra do 15 de novembro para o 2 de julho, abandonando completamente o problema 15 de novembro, Silva Jardim, e ainda, segundo o CGU, estou com o relatório aqui na minha mão, também houve um superfaturamento de obra com nenhuma eficiência, é o que diz o relatório aqui, acabo de ler, com nenhuma eficiência de funcionalidade daquele equipamento, com dinheiro público federal investido ali no governo do candidato que quer voltar. Então, é o que eu acabo de dizer. A gente faz confusão. O que é só corrupção? É você, de fato, apanhar o dinheiro para o seu interesse e colocar no bolso? Ou, de fato, da mesma forma, pegar o dinheiro e jogar fora e não resolver o problema também? Não sei se o nome é corrupção, mas é uma forma de se apanhar, não se valorizar o dinheiro público, o que o senhor está dizendo aí que teria que análise dentro de um planejamento, fazer uma análise antes, para não tomar medida precipitada e dar em coisas dessa forma aí, né? Então nós temos aqui o ex-gestor que está representado querendo voltar, o ex-gestor querendo voltar e o atual gestor querendo ficar. Se avaliarmos tudo o que aconteceu em termos de infraestrutura, de 15 anos para cá, fica difícil. 2000 para cá. De 2000 para cá, fica difícil você imaginar que alguém vai querer dar prosseguimento a qualquer outra coisa que não seja de sua autoria. E é por isso que eu me coloco à disposição, coloquei meu nome à disposição da Sociedade de Alagoinhas, para que, quando eu falo que vou fazer as alterações e realizações necessárias para que os equipamentos públicos dessa cidade comecem a funcionar de forma a levar ao cidadão o serviço, é porque eu não carrego nenhuma dessas vaidades pessoais. Eu, graças a Deus, sou desprovido dessas vaidades e simplesmente me apresento como Marcos Reis, advogado, pai de família, preocupado com as questões de acessibilidade dos nossos deficientes públicos e de vez em quando vou ao Justiça do Trabalho, tenho a honra de participar de audiência contra o município de Entre Rios, que o preposto é formado em direito, não sei se hoje está advogando e é portador de deficiência visual. Então, eu também acho que dentro de todas essas formações, né, estruturais das secretarias, a presença do portador de deficiência ela é importantíssima. E como disse, viu, Juscelia, o Alagoinhas renova a forma de pensar e procura um caminho para que se leve a nossa cidade a uma modernidade, um desenvolvimento, um resgate, né, de ter as relações sociais entre as famílias de uma forma muito mais plena e muito mais saudável, ou então vamos continuar mergulhando em situações vexatórias, aonde o tempo muda e fica cinza o nosso céu e as pessoas em alguns bairros da nossa cidade não dormem mais.